Poríferos. Também conhecidos como espongiários ou simplesmente esponjas, os poríferos surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. Supõe-se que eles sejam originados de seres unicelulares e heterótrofos que se agrupam em colônias. Antes da invenção das esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram muito usadas pelas pessoas para tomar banho e na limpeza doméstica, para esfregar panelas e copos, por exemplo. A esponja natural é o esqueleto macio de certas espécies de animais do grupo dos poríferos. Esses esqueletos são feitos de um emaranhado de delicadas fibras de uma proteína chamada espongina. Esses animais não possuem tecidos bem definidos e não apresentam órgãos nem sistemas e células sensoriais. Apesar disso, a maioria é capaz de se contrair quando submetida a estímulos fortes, transmitidos de célula para célula. São exclusivamente aquáticos, predominantemente marinhos, mas existem algumas espécies que vivem em água doce. Os poríferos vivem fixos às rochas ou a estruturas submersas, como conchas, onde podem formar colônias de coloração variadas. Podem ser encontrados desde regiões mais rasas das praias até as profundidades de aproximadamente 6.000 metros. Alimentam-se de restos orgânicos ou de micro-organismos que capturam filtrando a água que penetra em seu corpo. Esponjas também costumam viver em águas claras e tranquilas, pois se uma onda ou ação de correntes levanta o sedimento, os grãos tendem a tampar os poros do animal, diminuindo sua capacidade de se alimentar e de sobreviver. Os poríferos servem de alimento para algumas espécies de animais, como certos moluscos, ouriços do mar, estrela do mar, peixes e tartarugas. O corpo de um porífero possui células que apresentam uma certa divisão de trabalho. Algumas dessas células são organizadas de tal maneira que formam pequenos orifícios, denominados poros, em todo o corpo do animal. É por isso que esses seres recebem o nome de poríferos. A água penetra no corpo do animal através de vários poros existentes em seu corpo. Ela alcança, então, uma cavidade central denominada átrio, em que a parede do corpo é revestida externamente por células achatadas que formam a epiderme. Já internamente, a parede do corpo é revestida por células denominadas coanócitos. Cada coanócito possui um longo flagelo. O batimento dos flagelos promove um contínuo fluxo de água do ambiente para o átrio do animal. A essa água estão misturados restos orgânicos e micro-organismos, que são capturados e digeridos pelos coanócitos. O material digerido é então distribuído para as demais células do animal. A digestão ocorre no interior das células, então os poríferos apresentam digestão intracelular. Os poríferos são animais filtradores, já que filtram a água que penetra em seu corpo, retirando dela o alimento e gás oxigênio. Depois disso, a água com resíduos de metabolismo desses animais é eliminada para o ambiente por meio de uma abertura denominada ósculo, como podemos ver nessas imagens.
O mergulhador aplica sobre a esponja um líquido fluorescente. Ela sairá pelo ósculo. Os poríferos podem ser divididos em 3 tipos, estruturalmente falando, tendo em ordem crescente de complexidade: ascon, sicon e leucon. O esqueleto das esponjas é formado por diversos tipos de substâncias. Entre elas destacam-se as espículas de calcário ou de sílica, com formas variadas. A reprodução dos poríferos pode ser assexuada e sexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer por brotamento, onde formam-se brotos, que podem se separar do corpo do animal e dar origem a novas esponjas, ou por formação de gêmulas, em que as gêmulas constituem um conjunto de células indiferenciadas e protegidas por um envoltório resistente. São consideradas formas de resistências ou de repouso produzidas quando as condições ambientais são desfavoráveis, como, por exemplo, na ocorrência de seca ou de muito frio, em que as esponjas podem morrer. As gêmulas sobrevivem e, quando as condições ambientais se tornam adequadas, cada gêmula se desenvolve e origina uma nova esponja. As esponjas apresentam ainda mais capacidade de regeneração. Se uma esponja for partida em pedaços, cada pedaço pode dar origem a uma nova esponja. Reprodução sexuada: quando os espermatozoides estão maduros, elas saem pelo ósculo junto com a corrente da água e penetram em outra esponja, onde um deles fecunda um óvulo. Após a fecundação, que é interna, forma-se uma célula-ovo ou um zigoto, que se desenvolve e forma uma larva. A larva sai do corpo da esponja, nada com a ajuda de cílios e se fixa, por exemplo, numa rocha, onde se desenvolve até originar uma nova esponja. Apesar da maioria das esponjas serem monóicas, há espécies dioicas com sexos separados. Os poríferos têm grande importância para os seres humanos. Como cabe citar, produzem toxinas, dentre a qual está a que permitiu a produção do AZT, antivírus usado no tratamento da AIDS.